Era um sonho desta igreja no início. O irmão Josué, ele esteve em outras igrejas e viu o Clube dos Bravadores, achou bonito, gostou e quis trazer para esta igreja. Na ocasião, eu tinha vindo do interior, né? E fui morar em Santo André. E ali em Santo André havia uma escola adventista, havia muitos jovens e depois do estudo bíblico que eu recebi, depois de um ano mais ou menos, que eu sempre com um pouco medo de ir na igreja, porque crentes para mim era uma coisa muito diferente na época. Mas um dia eu fui na igreja e fui muito bem recebido, então aquela impressão que eu tinha quebrou tudo, era uma coisa muito boa. E eu vi ali os desbravadores com aquele uniforme, para mim era um tipo escoteiro, né, assim, que eu não compreendia bem. Mas depois fui perguntando, né, aí logo em seguida eu vim para Jandira, comprei um terreno aí. Em Jandira não havia igreja na época, eu vim frequentar a Quinta PV. E logo que eu cheguei aqui, eu já expus a ideia, mas eu fui um pouco persistente nisso aí, né? E tinha muito jovem na época. Nós reunimos aí um grupo de jovens, fizemos algumas reuniões. E depois disso aí, reunimos para primeiramente escolher o nome do clube. A associação não aceitava dois clubes com o mesmo nome, talvez hoje seja a mesma coisa, não sei. Nós então reunimos e várias pessoas deram os nomes, e depois de analisar todos os nomes, escolhemos um, que foi Luzeiros da Colina, e que foi a Irene quem deu esse nome. E esse nome então ficou e está até hoje. Surgiu a ideia de um clube e aí assim, o pastor Silvestre só tinha uma data para efetuar essa oficialização, né? Então a gente tinha pouco tempo. Nós fizemos uma reunião para escolher o nome, né? Só que cada um dava a sua sugestão e essas sugestões foram para a associação. Lá eles escolhiam qual nome seria melhor. Então cada um deu um nome. E aí eu dei esse nome de Luzeiros da Colina. Eu pensei assim, como a igreja é aqui no alto, então isso aqui tinha que ser assim, uma luz aqui no município. Então seria então Luzeiros da Colina. Colina porque eu achava assim, como a igreja é no alto, seria, vamos supor assim, o alto da colina, né? Então seria Luzeiros da Colina. Foi a minha ideia. E aí a associação concordou com esse nome e oficializou esse nome. Isso foi uma certa dificuldade, porque não havia ninguém preparado para isso, nem ele mesmo. Mas daí ele fez um curso e conseguiu então as condições para iniciar aqui um clube. Me convidou, participei e juntos fomos os dois primeiros diretores aqui do clube e batalhamos bastante. A comissão depois, que no começo foi um pouco relutante porque não tínhamos preparo, depois apoiou também, deu todo apoio ao clube e assim fomos crescendo. Chegamos ao auge com 100 e tantos membros no clube. Era um verdadeiro exército. Nós fizemos muitos trabalhos fora do clube, viajamos, estivemos nas selvas, em lugares difíceis, em lugares íngremes, e nossos jovens estavam realmente preparados para a sobrevivência na selva, para qualquer trabalho de pedágio, trabalho de policiamento de trânsito, tudo que nós fizemos aqui em Itapevi nos eventos cívicos da cidade. Parada 7 de setembro, por exemplo, nós tínhamos um pelotão para desfilar e com muita perfeição. E tínhamos outro batalhão também para cuidar do trânsito e policiamento da cidade, que na época era escasso o policiamento aqui. Então o clube no começo trabalhou muito nesta cidade. E a igreja foi muito útil, porque tínhamos, como já disse, um verdadeiro exército aqui.
E com isso muitas pessoas foram batizadas, foram preparadas, surgiu pregadores, missionários no nosso clube. Então foi realmente um trabalho muito efetivo nesta igreja, de muita valia. Com isso nós prezamos esse clube, preservamos ainda o clube, porque realmente, por experiência própria, temos certeza de que é um departamento muito valioso na igreja, indispensável. Toda a igreja deve ter um clube de desbravadores, e com a sua liderança consagrada, se preparando e também levando os membros à consagração e à santificação. Nossas crianças, que naquela época eram crianças, hoje são diretores, são anciãos da igreja, são diáconos, pessoas que cresceram dentro da igreja. E o Clube Desbravador foi um dos motivos para tornar aquelas crianças a direção da igreja de hoje. E a gente não sabia muito exatamente o que seria a finalidade de um clube. A gente entrou nessa assim, sem muita experiência. Não tinha assim como agora assim, um treinamento para líderes, essas coisas. A gente não teve nada disso. Foi assim como disse, foi tudo pego assim de improviso e aconteceu. Sabe, muito bom a gente, ainda hoje, depois praticamente de 30 e poucos anos depois do início, eu tenho uma alegria grande porque a Silvia, por exemplo, foi uma desbravadora, a Cíntia e tantas outras pessoas que têm os filhos hoje no clube, né? Luizão, a Regina, enfim, não dá para mencionar todos. Então eu vejo, por exemplo, eu posso dizer que a segunda geração, né? Primeiro a Silvia, a Cíntia, depois hoje os filhos, né? Isso, para mim, sabe, não tem preço, porque foi uma coisa assim que foi feita assim, sabe? Acho que como foi de coração mesmo, assim, sabe, com aquela vontade. Hoje a gente vê os frutos assim, outros clubinhos daqui prosseguindo, entende? Isso traz um orgulho santo, assim, que eu posso dizer, sabe? Porque é muito bom. E ver os meninos hoje, na época, por exemplo, era tudo menina, como são hoje. Hoje eu vejo as filhas daquelas meninas prosseguindo e outros que entraram mais. Então, e eu espero durar mais alguns anos para mim ver até os filhos dos que estão hoje no clube prosseguir o trabalho. E você, enfim, a direção toda, não tem preço não, rapaz, é muito bom demais. Nós sentimos orgulhosos por vermos hoje nossos desbravadores infantis, aí na adolescência, crescendo nesse clube, porque temos a certeza de que serão também a direção de amanhã desta igreja. Isso para nós é motivo de muita alegria, orgulho, felicidade, orgulho santo, porque sabemos que estes serão o esteio da igreja amanhã. Hoje estão sendo assim as sementes plantadas e que amanhã estarão frutificando para o bem da igreja. Para nós isso é motivo de muita alegria. Um desbravador uniformizado ou fardado que seja, ele já representa uma autoridade, onde quer que esteja, porque essa farda merece respeito, aqui e em todo o mundo. Isso não é uma consagração própria, é um dom já que vem de Deus, zelando por esta corporação, tanto aqui como em toda parte, para que sejam realmente os representantes da Igreja de Deus neste mundo. Ver que o clube ainda anda até hoje e que tem sido assim uma luz mesmo no bairro, né? Que através do clube muitas pessoas aderiram à fé, né? Isso ainda a gente parece que é um desbravador ainda, sabe?